Honda NX500. Esta moto resgata a sigla NX, New X-Over, que nos quer dizer nova crossover. A mesma sigla que fez sucesso então com a antiga NX 650 Dominator nos anos 80. A marca denomina esta moto como uma Daily Crossover, quer dizer moto para o dia-a-dia. Esta moto é um upgrade então à CB 500X, com maior alteração aqui nas suas carnagens laterais, no seu farol e aqui então também no seu painel. Foi tudo mais aprimorado para então realmente agora entrar com um pé mais firme na concorrência desta cilindrada. Sabemos perfeitamente que é um mercado realmente bastante ativo e bastante concorrente com as marcas que vieram então do Oriente destornar na altura a CB500X, onde ela não tinha rivais. Agora a conversa já é outra. Mas vamos ver se a Honda agora conseguiu então mudar isto e se vai voltar então a entrar aqui na competitividade com as outras marcas. Já a seguir à intro. No submotor então não temos qualquer tipo de alteração, continuamos então com os 471 cm3 e os 47 cavalos às 8600 RPM, continuamos com uma caixa de 6 velocidades, uma transmissão por corrente. A marca então afirma que temos aqui uma melhoria a nível de torque e a ECU foi melhorada. Não temos números da própria marca, apenas a afirmação da mesma. Em relação à sua suspensão, tanto traseira como dianteira, continuamos então com uma suspensão aqui a cargo da Showa, ela é invertida. A marca anuncia que foram feitas algumas alterações a nível de interior, pondo a mesma mais ativa para esta moto. A nível de jantes e pneus, continuamos com basicamente tudo igual, jante 19 à frente, jante 17 atrás. O que mudou foi um redesenho da própria jante, permitindo que a marca conseguisse então tirar um peso considerável das mesmas. Na sua travagem não temos qualquer diferença, continuamos então com um duplo disco na frente e um single disco atrás a cargo da Nissin. Temos também aqui uma novidade que é o controle de tração, agora temos controle de tração nesta máquina e também o podem desligar. Com um peso agora de 196 kg em ordem de marcha, está mais leve sensivelmente 3 kg. A altura do assento ao solo também ficou mais baixa, agora temos 830 mm. O depósito mantém-se então 17,5 litros. 1,80 m que eu tenho, vocês já sabem, e assento os dois pés bem fixos no chão. Com um ecrã de 7 polegadas a cor, toda a informação necessária. Do lado esquerdo, luzes avisadoras de motor, do lado direito e em aspas também luzes avisadoras de motor. Na parte de cima, horas, conta rotações, velocidade a que vamos. Aqui é quando entramos então aqui no menu, vocês podem ver, aqui a trip e a average, nós aqui também podemos ver o consumo, gasolina, velocidade engrenada. De salientar que este painel também pode ser ligado através da app ao telemóvel e vamos ter também GPS turn by turn. O que é que isso quer dizer? É aquele GPS que apenas vos aparece as setinhas de um lado e do outro. A nível de luz então uma full LED, um farolzinho agora bem giro. O preço da máquina a partir de 7.510 mais documentação. Salientar que esta tem 1.300 € em extras. Quais são esses extras? Top case com saco interior, tank bag, descanso central, crash bars e ficha 12 volts. Tudo isto vamos falar então quando estivermos em andamento para realmente percebermos qual será então o valor real desta máquina e compará-la então com as suas concorrentes. Por isso, vamos para a estrada e já falamos. Vamos lá então, começar o nosso test drive à NX500, uma motinha também que muita gente já me pediu e eu até acho normal e eu também tinha curiosidade. E porquê que eu tinha curiosidade? Porque estamos a falar num segmento que faz muito barulho. É mesmo isso, é um segmento que faz muito barulho. Temos aí todas as marcas ocidentais vieram então
dá cabo aqui da antiga CB500, vieram todos martelar no mesmo, mas a gente já vai falar. Vamos só fechar aqui a viseirinha. Vamos começar aqui a agradecer então à Norbox por então nos terem emprestado esta motinha para test drive, para podermos usar à nossa vontade e podermos então chegar até vós as minhas opiniões sobre a mesma. O test drive vai ter tipo duas partes, eu vou fazer duas partes neste test drive, que é para não haver aqui grandes misturas, e eu sei que a malta quer ver-me a comparar então com as outras 500 do mercado e por aí fora, e eu vou fazer essa comparação apenas no final do vídeo para não mandar aqui a embrulhar pelo meio. Vamos fazer um test drive normal na nossa pista de testes a esta máquina, a NX500, separadamente então de comparativos. Logicamente poderei meter um ou outro comparativo pelo caminho, que eu já sei como é, à medida que eu vou então falando e vai-me surgindo as coisas e vou-me apercebendo aqui das coisas boas e más da mesma, é lógico que me vai lembrar as outras e então eu aí falarei. Podemos então falar já então na sua posição de condução. A posição de condução, os vossos pés vão um bocadinho atrás, as pezeiras estão um bocadinho recuadas, não poderei dizer que é propriamente então uma posição de uma moto trail, não é bem trail, ela está um bocadinho atrás, um bocadinho mais como as Sport Touring, mas depois aqui a nível de guiador está perfeitamente normal. Mas estamos confortáveis, eu até acho, e posso se calhar dizer daquilo que eu me lembro, o banco está um bocadinho mais confortável que o anterior. Os braços vão perfeitamente bem, não demasiado estendidos nem distendidos, a posição está mais ou menos correta, embora eu agradasse-me que ela tivesse uma posição mais trail, e não com estas peseiras atrás, mas isso já faz parte do seu quadro e ela já era assim. Agora, como eu ultimamente é só trails, fica assim mais difícil então depois a gente ter este comparativo. A nível de peso ela ficou a mais leve, mas já a sua antecessora eu não notava qualquer tipo de dificuldade da manobrabilidade da máquina, por isso nesta também não. Realmente ela é bastante esguia e então é bastante dinâmica também, vocês levam-na para todo lado. Foi melhorada também a nível de altura, está mais baixo um bocadinho, está mais amiga então dos baixinhos, sem sombra de dúvida. E eu noto que para mim, para a minha altura, eu sinto um bocadinho as pezeiras mais levantadas, mas pronto, mas tranquilo da vida, vamos aqui confortáveis, por isso posição de condução e conforto, estamos tranquilos. Agora falemos então. Esta máquina vem entrar então num mercado que está de faca nos dentes, está bastante renhido, porque as marcas do Oriente vieram se apoderar basicamente desse mesmo mercado, não é? Tivemos aqui a antiga CB500X, na altura não tinha qualquer tipo de concorrência, e depois as marcas Oriente vieram atacar essa mesma cilindrada e até, digo eu na minha opinião, acabaram por destronar então aqui a CB500X ou a NX500 que deriva da mesma moto. E então desta vez a Honda abriu um bocadito os olhos e deu-nos agora aqui um bocadinho mais, mas mesmo assim se calhar não o suficiente. Mas falemos em relação à moto. Uma moto que vocês vão poder rolar no dia-a-dia perfeitamente, ela faz consumos relativamente baixos, acaba por ter um torquezinho, um binário bem engraçado para vocês também porem aqui o pendura e alguma coisa na top case e fazer então algumas viagens, também vai-me parecer interessante. Logicamente, com muito peso, os dois, pendura e isso tudo, vão ter sempre alguma maior dificuldade então em ultrapassagens e por aí fora, mas dá perfeitamente. E além disso, vocês vão conseguir encaixar esta moto no dia-a-dia com consumos baixos, e com um dinamismo bastante grande para fazer então, ou enfrentar, neste caso, toda a adversidade do que o trânsito vos pode surgir no dia-a-dia. Temos aqui um painel novo, e que realmente para mim é o thumbs up desta moto, é este painel e este design que alterou, e realmente ficou bem gira a moto. O vidrozinho um bocadinho mais alto, vamos testar aqui na autoestrada para vermos então como é que ela está a nível de vibrações, abanicos e afins, já sabem, aquilo normal, ver as saídas entre os carros e tentarmos aqui então ter uma percepção da mesma. Estamos em sexta, vou reduzir e vamos lá então, até já, malta.
nós então, teste de autoestrada feito. Vamos ver como é que conseguimos fazer esta curvinha. Vamos lá então. Proteção aerodinâmica. Este vidro, embora parecia-me no início que ia ser pequeno demais, pá, faz o seu trabalho. Não senti então muito vento no capacete. Logicamente também baixei um bocadinho a tolinha, baixei um bocadinho a cabeça então para realmente também proteger mais um bocado, mas mesmo assim eu acho que ele está perfeitamente bom e vocês não vão precisar então aqui de um vidro maior, visto que eu, já sabem, 1,80 m, sou cabeçudo, por isso não me fez qualquer tipo de confusão este vidro. Para mim está bem aplicado, é menos algo que vocês têm a gastar. A nível então de vibrações, senti um bocadinho de vibrações nas peseiras e também no guiador, mas penso que estes motores não fogem muito disso. São motores que acabam sempre por vibrar mais um bocadinho. Eu também notei isso em quase todas as suas concorrentes. Nada que realmente mate, fica um bocadinho acima do standard, mas nada de mais. A nível de estabilidade e saídas de ultrapassagens, tranquilo, vocês não vão ter qualquer tipo de dificuldade. Ela porta-se bem em autoestrada, com velocidades comedidas, claro que sim, vocês não vão poder aqui atingir grandes velocidades, mas penso que chega perfeitamente para aquilo que vocês poderão querer fazer. Se vocês querem mais velocidade, vão ter que pensar então noutro tipo de moto, noutra cilindrada, e não se vocacionar aqui na NX500. Motorzinho com um torquezinho agradável, vocês podem ver, ela dispara bem, segura-se bem, gostei muito dela a curvar. Parece-me então aqui que a suspensão continua boa. A Honda afirma que houve aqui umas mudanças, umas alterações, que foi melhorada e tal, mas basicamente não nos fala em números. Eu, quando digo em números, eu gosto de ter números para então realmente dizer assim, realmente tem aqui mais curso, menos curso, mas pronto. Acho que tem uma questão aqui, talvez de molas ou algo do género, poderá ter sido isso. Vamos entrar já aqui no nosso primeiro empedrado ao paralelo e vamos então tentar perceber. Muito bom, muito soft, suspensãozinha à maneira. Daquilo que eu me lembro dela, a suspensão sempre foi boa e continua a agradar, muito suave. Vocês têm percepção do vosso terreno, mas sentem-se confortáveis, não há batidas, não há os lombares aqui a estalar, não há nada. Muito bem. Suave mesmo, suave, bancozinho confortável, muito bom. Esta moto continua a ser uma ótima moto. Aliás, eu nunca disse o contrário. Para mim continua a ser uma ótima moto, e aquilo que eu estou agora a ter e estas sensações que eu estou a ter vem-me relembrar então os mesmos test drives feitos anteriormente então com a CB500X, que acaba por ser então a mesma moto, mas bastante agradável. Nunca se esqueçam que eu estou aqui a fazer então um test drive à NX500 e só depois então farei a comparativa com outros modelos da mesma cilindrada, que é para não andarmos aqui a atrapalhar uns aos outros, porque alguns podem entender que se eu realmente começar já na comparativa e dizer que uma é melhor ou pior, que já estou a excluir motas, e não, eu aqui faço o test drive na moto em si. Vocês podem ver, ela a curvar, vocês deitam, ela vai. Logicamente não temos aqui o motor mais potente do mundo, não é? Ora bem, vamos largar, sentamos aqui no banco de trás, motinha direitinha, eu era capaz de ir assim, sempre aqui encostado à top case, muito bom. Motinha, muito fixe, muito agradável de conduzir, a moto é mesmo muito agradável. Eu sempre disse que, mesmo com a sua suspensão, ela é apenas regulável atrás, na pré-carga, de resto não há qualquer tipo de regulação, e ela faz o seu trabalho. Ela fica dura quando tem que ficar, molinha quando também apanha alguns buracos e outros. Está fixe, está bom. Para que termos aqui afina dali, afina da colar, se depois então uma suspensão assim stock fica fixe. O que é que esta moto traz já de origem? Barra de acessórios. A barra de acessórios é original da própria moto, embora na antiga dava para vocês afinarem a barra de acessórios, exatamente, pequenos pormenores, dava para vocês afinarem para subir ou descer. Aqui não, aqui é na única posição. Segundo paralelo, neste aqui então, tranquilinho da vida, acho que
não desilude em relação a isso. Os espelhos acho que mudaram, estes espelhos já não são aqueles espelhos que todas as motas têm, que vocês sabem que as marcas usam então o espelho quase para todos. Estes acho que são diferentes no formato, boa visibilidade, não há tremalicos, não há nada, tranquilo. Pois é, e ela agarra-se, sim senhora. Logicamente aqui uma boa moto que vocês vão ter para dar aqueles passeiozinhos, andar no dia a dia, pá, não esperem muito, não esperem grandes velocidades nem por aí fora, mas a moto num todo está muito fixe, está muito gira. O farol da frente veio-lhe dar outro ar, estas carnagens laterais também mudaram completamente aqui o design e pôs-lhe aqui um bocadinho mais gordinha de frente, mais trail, mais encorpada, o que realmente para mim visualmente agrada-me bastante. Muito gira a moto, está muito gira, sim senhor. Caixinha de velocidades softzinha, também uma embreagem melhor do que manteiga, mantuga. Continuamos a ter aqui um produto premium sem sombra de dúvida. Vamos testar aqui então a travagem da frente, duplo disco, ali agarra-se menino. Aqui atrás, ok, aqui atrás nem conseguimos enganar, é mesmo só um auxiliar, já sabem, travagem a carga da Nissin, nada a apontar. Opa, vamos lá. Neste alcatrão também mais sinuoso, não sentimos então que a moto nos vá sair das mãos, muito pelo contrário, apenas ter um bocado de cuidado, que isto está assim um bocado mal e nós não queremos então sujar este branquinho pérola bem giro aqui da NX500. Vamos falar então dos seus extras, vamos falar do seu painel. O seu painel, primeiramente para mim, acho que é das coisas melhores que eles fizeram, um melhor upgrade nesta moto, está realmente top, temos os consumos, temos tudo, a luz não afeta, e eles também deixaram aqui um bocadinho de uma palazinha, foram inteligentes nesta parte, mas não atrapalha nada. Para mim o thumbs up desta moto é mesmo o seu painel, mudou completamente e mudou para melhor. A nível de extras, continuamos então a ter aqui uma moto com poucos extras. Neste caso esta tem bastantes extras porque a própria Motobox os meteu aqui. Por isso agora vamos começar a falar então nas suas comparativas com as outras demais. E vocês dizem, só Nux, mas já acabou? Não, o test drive não acabou, mas não obtive qualquer tipo de surpresa nesta máquina do que aquilo que eu já tinha sentido na sua antecessora. A moto continua boa, a moto continua a levar o thumbs up sem sombra de dúvida, uma moto que, se vocês me disserem, eu gostaria de comprar a CB500X ou a NX500 neste caso, Nux, aconselho, sem dúvida que aconselho. Se é esta a moto que vocês querem, se é este design que vocês gostam, se este dinheiro que vocês vão dar por ela não vos fazer diferença, comprem a moto, leva o selo de aprovação do Nux. Agora, vamos falar para todo o resto da malta que realmente gosta de fazer contas à sua carteirinha e gosta de ver aquilo que a marca nos oferece e sobre aquilo que estamos a pagar. Neste caso, os únicos extras que esta moto traz será então o painel a cores e a barra de acessórios, não traz mais nada. Não traz a porta a 12 volts, não traz as crash bars, não traz o descanso central e também não traz a mala de trás. Isto o que é que se vai transmitir em preços? Vamos só passar aqui para o alcatrão todos do meu lado, mas está tranquilo, está muito tranquilo, acho que já nem vale a pena falarmos mais nisso. Motinha muito boa, suspensão continua top, motorzinho também, está muito bom. Vamos lá, então o que eu estava a dizer, esta moto fica-nos para um preço base de 7.150 € mais documentação. A gente irá gastar mais ou menos ali 600 paus, 600 e uns picos para documentação. Esta moto irá ali bater nos 7.800, 7.800 chave na mão com documentação. Ora bem, muito bem, 7.800 base. Depois estes extras que estão aqui, que é a top case, o saco da top case, o tank bag, os crash bars, a tomada 12 volts e o descanso central, estão aqui 1.300 €. 1.300 € a juntar aqui então aos 7.800, já estamos aqui a falar quase não, já bate ali nos 9.000 €. Menino, 9.000 € e eu digo-vos assim, isto está um bocadinho elevado. Está bastante, já lá chegamos também. Agora, motas que eu possa então comparar aqui, que eu já tenho testado, temos então a 502, a TRK 502, temos a Makbor 500 e temos a Voz 525 DSX. Poderá haver outras
mas eu também testei a QJ 500, destas aqui eu vou comparar com aquilo que eu testei. O que é que eu vos posso dizer em relação aqui à NX 500? Vamos passar já em relação à TRK. A desvantagem que a TRK acaba por ter aqui com a NX é o seu peso. Eu acho a TRK muito pesada. Só abrir aqui um bocadinho a viseira. Eu acho a TRK muito pesada. Para uma 500 acho que é uma moto bastante pesada. A nível de extras vai-vos dar aqui um bocadinho mais de extras. A nível de preço também vai-vos acabar por dar mais. Por menos preço, mas muito sinceramente, se me falassem, Nux, e qual é que comprarias entre esta e a TRK, eu provavelmente compraria esta e não a TRK. Nada contra, ela oferece mais por menos também, mas a nível de, no geral, não gosto muito da 502 devido ao seu peso. Acho que está uma moto muito pesada, são 230 e tal quilos, acho eu, muito pesada para uma faixa destas de cilindrada. Em relação a esta e à Mach-Bor, a Mach-Bor também é uma máquina que vos oferece muito por pouco dinheiro, e a Mach-Bor acaba por vos oferecer bem mais do que esta. O que é que está a faltar à Mach-Bor Montana? Está a faltar uma atualização da própria moto, uma atualização a nível de painel, uma atualização a nível de outras cores, outros plásticos, whatever, vocês já sabem, aqui um upgradezinho. Acho que a Mach-Bor fixou-se ali no seu sucesso de vendas, que aquela moto foi um sucesso de vendas e foi bem, porque a moto era espetacular, eu testei a moto e nada a apontar, muito fixe. Agora, manteve-se ali parado, eu acho que em breve irá ter uma atualização com um novo painel, é isso que ela precisa para poder então vir competir com as demais, um painelzinho em condições e ali umas pequenas diferenças. Mas lá está, até a Mach-Bor nos vai dar mais por menos dinheiro, mas neste momento o painel é pior, não temos qualquer tipo de upgrade há um tempinho, embora vai acontecer, mas ainda não temos. E chegamos então à Voz A525 TSX, que para mim de momento será a moto que mais em vogue, mais se tem falado e mais tem dado cartas então neste segmento, e nós sabemos bem porquê. Porque lá está, há um bocado falei-vos que aqui a NX 500, com estes extras que ela traz, vai-vos bater nos 9.000 euros. E se eu vos disser que na Voz, na 525 DSX, com todos os mesmos extras, com a diferença de ainda levarem as 3 malas em vez só de uma, apenas vão pagar, é mesmo isso, e apenas vão pagar 7.300 euros com documentação chave na mão. Estamos a falar numa diferença de 1.800 euros para a NX. O que é que para mim, e na minha opinião, a NX é melhor que a Voz no seu painel? Podem dizer o que disserem, tudo muito bem, a Voz, uma marca que está a fazer e fez um recall aos seus painéis por causa então da malta não conseguir, então quando a luz do sol dava ou incidia ali direto, a malta não conseguia ver em condições, e então, mas eles estão a fazer esse recall e melhoraram isso, mas mesmo assim eu acho que este painel é melhor. Só, não tem mais nada. A nível de performance, torque, velocidade final, perde para a 525. A nível de velocidades finais, a 525 tem mais power, tem mais velocidade de ponta, tem mais torque. Mais, o que é que eu vos posso dizer? A nível de suspensões, nenhuma é melhor, nem outra é pior. O nível de suspensões estão muito equivalentes, são boas suspensões. A diferença é que a da 525 vocês ainda podem acertar, mas lá está, é como eu digo, podem acertar, mas se ela vier bem afinadinha, tranquilo da vida, vocês é indiferente, não precisam, mas traz mais isso. Já traz uma porta USB, uma porta 12 volts aqui, vocês têm que pagar. Tudo muito bem. Traz um vidro regulável, aqui não temos um vidro regulável. Whatever. Já traz o descanso central à cabeça, e esta aqui vocês têm que pagar. Por isso realmente é isto que me custa, é ver as outras marcas a dar-nos mais por menos dinheiro, mas mesmo assim já percebemos aqui que a Honda não está completamente a dormir e tem realmente consciência daquilo que se tem passado no mercado, porque senão
reparem nisto, esta NX500 veio com largos melhoramentos, não é? Veio com um painel melhor, só isso, veio com um redesign melhor, mais bonito e manteve o mesmo preço. Mas então eu pergunto-me assim, se eles puderam meter aqui um painel melhor e manter o mesmo preço, quer dizer que então ainda poderiam fazer mais. Não estão a fazer porque não o querem. Tentaram aqui mexer um bocadinho para então diminuir um bocadinho a diferença que há para as demais, mas mesmo assim, opá, está difícil. Por isso é como eu digo, malta, vamos aqui aos nossos pensamentos finais. Nux, compravas a NX500? E eu volto a repetir, sim, comprava, sem dúvida que sim. Se o dinheiro não fosse importante, comprava, mas não esquecer, para a moto está como esta, crash bares, porta 12 volts, mais a top case são 9 paus. 9 paus para esta moto. Vocês na Voz 525 DSX por 7.300 euros já têm tudo. Estamos a falar de quase 2.000 euros de diferença. 2.000 euros de diferença na minha perspectiva é muito guito, porque depois daqui vocês também têm que pagar o seguro e depois têm que meter gasolina para ir andar e depois querem ir dar uns passeios, querem ir dar tudo, e 2.000 euros dá muito dinheiro. Por isso, se o preço não fosse problema, tudo bem, poderia comprar a NX e meter os extras, mas também depois ficaria a pensar, 9.000 euros por uma 500, conseguem me entender? Pá, é muito dinheiro, 9.000 euros por uma 500, vocês têm carta e têm, por 9.000 euros já passava um bocadinho acima dos 9.000 euros, mais um bocado, mais 3.000 euros, ou isto também, mais valia fazer o esforço e comprar uma Transalp, digo eu. Entendem? Epá, estas motas têm que realmente vir mais para baixo, ou então têm que oferecer à cabeça todos os extras que as demais do Oriente estão a oferecer. As motas são de qualidade, a preços mais baixos, porque é que aqui não temos a mesma coisa? Lá está, é bastante relativo, por isso é que eu digo, se eu for um fanboy da Honda, vou comprar esta moto e vão comprar bem, vão ficar felizes com ela, o seu desempenho é bom, a moto é bonita, a moto é boa, sem stress. Se vocês não forem fanboys da Honda, mas pensarem na vossa carteira e pensarem também em ter uma moto de boa qualidade, poupar 2.000 euros e ainda ter mais alguns extras, pá, neste caso, sem dúvida, vocês têm a Voz 525 DSX, que para mim, neste momento, não tem concorrência. Vamos ver o que é que a Makvor vai lançar na sua atualização, e eu acredito que a Makvor agora atualizando, poderá então vir um bocadinho melhor. Vamos ver. A Voz apostou em grande, e está realmente a apostar forte e dominou o segmento e vai ficar assim até o Honda querer acordar para a vida. Por isso, malta, é isto, os meus pensamentos. Honda NX500 leva o thumbs up, sem sombra de dúvida. Honda, vocês continuam a querer muito dinheiro e a oferecer-nos pouco. A malta quer mais por menos dinheiro, é assim que nós estamos e é assim que tem que ser. As outras marcas já não se distanciam assim tão profundamente da qualidade, muito pelo contrário, a qualidade já começa a estar bastante equivalente, por isso eu acho que aqui as grandes marcas devem então pôr-se finos e lambões, que eles andem aí. Por isso, malta, um grande abraço e até a um próximo vídeo.